Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina. Edital Eventos Comunitários Online, patrocínio Fundação Cultural de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas juntas. Estamos aqui, começando mais um episódio do Podcast Leov. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje é a nossa última entrevista dessa temporada. E temos uma participação dupla hoje, né? Fique aqui com a gente para descobrir quem que vai aparecer aqui para conversar com o André, né? Na metade da nossa conversa, mais ou menos. Lembrando que a gente foi selecionado pelo edital Eventos Comunitários Online, organizados aí pela Fundação Cultural e pela Prefeitura de Itajaí. Pois bem, nosso convidado é uma figurinha carimbada por aqui, né? Sempre é citado pelos nossos escritores, está sempre nos ajudando nos bastidores. Historiador de formação, editor-chefe da Traços e Capturas, casado com a Gica e tem 4 filhos. E para conversar com ele, eu vou chamar agora, quem? A linguista gaúcha que trabalha muito em Itajaí. Ela que tá com cuia de chima na mão, baguri, numa vibe trilegal, Kátia Nascimento. Oi, Kátia, me conte tudo e não me escolha nada, guria. Eu já falei pra ti que imitar o sotaque da gente é muito horrível. Bah, não fala isso. Barbaridade. Eu até nem digo mais bah, Eduardo. Você que não percebe. Mas eu já disse muito mais, com certeza. Então hoje a gente tem aqui o André Soltal, né? O André Soltal, que ele é um escritor, né? Um historiador. Ele é de muito engajamento, né? Político, eu poderia dizer político, não partidário, né? Porque ele faz as coisas acontecerem aqui em Itajaí em relação à literatura, né? Ele faz parte da setorial de literatura e eu também faço parte da setorial de literatura, não sei se eu já falei isso. E a gente, sob a batuta do André, a gente faz muita coisa acontecer aqui em literatura em Itajaí, né? Porque aqui tem a gente já deu para perceber nessa temporada a quantidade de escritores que tem aqui, que moram aqui, uns não são daqui, mas moram aqui há bastante tempo e muita gente que nasceu em Itajaí, né? Então a literatura é bem efervescente aqui, né? Então vamos conversar com esse cara muito legal que é o André Soltal, até rimou, ó. Bom, você que vai ouvir a nossa conversa, tá muito legal, tem muita dica, muitas sacadas, muitos insights, o que fazer, você que mora em cidade pequena, tem umas sacadinhas ali do que o André e o convidado também falam, né? Outro convidado. Ser convidado é surpresa, né? É um convidado. Fique aí, não saia daí. Nem o André sabe quem é. Nem o André sabe quem é. É muito legal. Muito bem, vamos lá. Quero convidar você a participar desse trabalho também. Você pode nos ajudar de várias maneiras, né? Contribuindo. Exato. Se você quiser nos apoiar aí, nos patrocinar, a gente precisa, né, para levar tainha e chimarrão para esse mundo inteiro. Então, você também pode curtir, você pode nos seguir, né, lá nas nossas redes sociais. Faça o seguinte, agora, pare tudo que você tá fazendo aí, vai lá no Insta, beleza? Abriu o Insta aí, procure a gente. Digita aí no Insta, ó, Podcast Leov. Beleza? Achou? Então agora siga a gente, ok? Agora, fecha aí, vai lá pro Facebook. Procure por Literatura e Outras Viagens. Aí, achou, na hora que você achar. Curta a gente lá também, beleza? Ah, tem o Telegram. Procure aí por Literatura e Outras Viagens. O Telegram é bem legal, que você acha. E a gente vai postar algumas coisas lá também. E você pode falar com a gente, né, pelo Telegram. Pronto. Agora você já estará dentro das novidades e do material dos nossos convidados. Você vai poder ver capa de livros, né? Textos deles também. E aproveite e deixe uma mensagem lá, né? Entra nas nossas redes sociais, deixa uma mensagem lá, coloca o nome da sua cidade, né? Pra gente te dar um oi aí. E se você quiser nos achar, né? Eu e a Kátia, procure no Facebook e no Insta, enfim. Como que a gente te acha, Kátia? Facebook, Kátia Nascimento. E Instagram, Kátia RS Nascimento. Beleza, é pra me achar. Eu, Edu Fabrício, lá no Insta. E no Facebook, Eduardo Fabrício P. E a gente tem um e-mail, né, Kátia, também. podcastleov@gmail.com. Vamos começar então?
Começamos. Bora lá. Vamos lá. Então vamos lá. Estou com mate ou pirão com linguiça pronto agora, né? Eu tô com mate também, pirão com linguiça. Eu ia fazer um mate, acabei não fazendo, mas tomei um suco verde aqui. Uma delícia. Vamos lá. Então estamos aqui com o nosso querido escritor, amigo, colega de todas as horas, André Soltal. Ei! Ei, Olha André que Soltal. tal. Olha. Olá, que tal? Não posso Mira dizer mi o resto que eu cuerpo. tô... Eu não ia dizer, André, eu não ia dizer. Olá, que tal? Mira mi cuerpo. Bom, então, o André Soltal, ele é gaúcho, é um escritor gaúcho que vive em Santa Catarina há muitos anos, né, André? Ah, bastante tempo. Eu vim para Santa Catarina em 1990, então eu tô distante do Rio Grande do Sul já há mais de 3 décadas, né? Dá 3 décadas, exatamente. Eu faço 2 décadas quase. Mas então somos gaúchos, viu, o Eduardo? Gaúcho só para tu desgarrado. morrer de inveja. Gaúcho Pois. Desgarrado, né? Interessante, 2 gaúchos e um paranaense, praticamente paranaense, né? E se encontrando em Santa Catarina. É verdade, no meio do caminho, Online. né? No meio do caminho. Online. Ainda por cima. E o Eduardo, né, está em Curitiba hoje. O Eduardo, cada semana, ele está num lugar diferente, né? Isso Semana aí. passada ele estava aqui comigo, na outra semana ele estava na Ucrânia. Agora ele está em Curitiba. Agora Vamos ver ele qual que é a voltou para próxima suas semana, o raízes. próximo episódio, onde eu estarei. Quer dizer, não estou em Curitiba, né? Eu estou em Mandirituba. Ah, tu está em 1 hora. Mandirituba? Achei que fosse em Curitiba. Estou em Mandirituba, aqui na chácara. Eita. Ah, que legal. Espero que não... Tu não sabe onde que é isso, Não tem ideia. André. Tu não... Mandirituba. Nem eu. É sentido Santa Catarina, inclusive. Pega Curitiba, Fazenda Rio Grande, sentido Mafra. É perto de Mafra aqui, na verdade. Rio Negro. Legal. Então, André, a gente estudou aí teu currículo Que medo. E tudo que eu conheço a teu respeito, né? No pouco tempo que a gente se conhece, 2 anos e meio, mais ou menos, né? Que eu te conheço como escritor, como editor, eu não te conheço como professor, mas eu vi que o teu currículo tem três pilares, assim, né? Que é de escritor, de editor e de professor, né? Sim. Então, a gente queria começar a conversar contigo sobre a questão do escritor, que eu acho que é Bora o lá. que... Eu acho, pelo que eu te conheço, que é o mais efervescente, né? Em ti, assim, é o ser escritor, né? E quando que tu começou a escrever? Isso, como é que é o teu caminho, o teu processo de escritor? Conta aí para nós. Então, ele é o mais efervescente, Kátia. Eu considero que porque ele é o momento, né? Ele é o meu momento agora. Eu escrevo e aí se eu volto, faço limpeza nas minhas estantes aqui, eu encontro ainda jornais feitos com mimeógrafo, quando eu era um adolescente. Eu escrevia numa máquina de datilografia, eu fazia na matriz, eu passava no mimeógrafo e eu vendia para pagar as folhas, sabe? Olha. E eu tenho, inclusive, aqui por aí perdido, um jornal chamado Irapuru, que eu fazia, que é um pássaro, né? E que eu distribuía lá, sei lá, tinha uns 12, 13 anos, 14 anos, que era a idade que eu fazia isso. Conseguia um mimeógrafo emprestado na escola que eu estudava e eu fazia esse jornal. Mas só que as escolhas, normalmente, de uma pessoa que mora no interior, na periferia da periferia do Brasil, né? Normalmente não são escolhas que te acolhem, né? São escolhas que são as possibilidades daquele momento. E aí eu acabei escolhendo, porque eu gostava muito de ler, acabei escolhendo fazer história. E eu fui fazer história na Universidade Federal, lá no Rio Grande do Sul, e acabei descobrindo, por mais maluco que seja, né? Mas acabei descobrindo no final do curso de história que eu ia ser professor. Eu estava fazendo história porque eu gostava de história e ponto. Não sabia muito bem, assim, eu acho que eu não tinha uma noção muito clara do que eu ia ser. E aí, de repente, numa reunião lá de alunos, vem um egresso do curso e começa a contar a sua rotina, e eu começo a me dar conta que eu seria professor. E acabei atuando como professor de história por 28 anos.
E o escritor ficava sempre naquele estágio ou naquele status que normalmente as pessoas colocam de hobby, né? Eu escrevo às vezes alguma coisa, daqui a pouco eu escrevo outra, publico numa revista, publico num jornal, mas é hobby. E assumir mesmo que eu vou viver e definir a minha vida a partir da literatura tem apenas 3 anos aí de existência. Mas tem um monte de material publicado antes disso. Então, quando você chega a um estágio de ter, sei lá, 15 livros publicados e você não diz para as pessoas, olha, eu sou escritor, tem um problema aí, né? Pois eu ia falar, digo, meu Deus, eu sei que tu escreve um monte, né? Só eu aqui tenho 4 livros teus aqui, né? E eu acho que eu tenho os melhores aqui, né? Não sei quais são os outros, mas eu tenho uns bem bons. Você tem livros que lidam com poesia e com prosa e verso aí, né? E eu tenho livros de pesquisa, né? De pesquisador. Sim. Que lidam com a imagem e memória, que no meu tempo de academia eu tenho livros publicados, materiais publicados sobre cinema, sobre fotografia, mas esse aí é outro mundo, né? Um mundo que eu estou bastante afastado. E acho que falar também de um preferido, qual que é o melhor, deve ser que nem filho, né, Kátia? Acho que eu conheço os melhores. É mais ou menos como o caso do Ovo de Forma, né? Do André Soltal aqui. Esse livro maravilhoso, que eu gosto de todos eles, André, mas esse aqui eu tenho um carinho especial por ele. Sabe que a minha afilhada, que hoje tem 6 anos, acho que quando eu cheguei aqui, ela tinha 4 anos. E eu dei para ela. Eu acho que tu deu para ela, né, André? Eu dei para ela. Tem uma foto linda da gente sentado no chão da Biblioteca Municipal, eu e ela. E no final da história, eu perguntei, aí, Sofia, o que tu achou do livro? Ora, Dinda, cada um é de um jeito. Tu leva anos para ensinar um adulto a perceber que cada um é de um jeito, e ela terminou o livro e disse, cada um é de um jeito. Né? Então, esse livro aqui é muito bom. É muito bom. A Sofia é... Margens. Gosto de habitar a periferia. Prefiro extremos do que centros. Me alimento de sarcasmos diante de ironias. Prefiro os marginais do que beatos. Palavras delirantes do que rezas vazias. Esse livro particularmente ele é de 2 etapas da vida, né? Aquela etapa em que eu era pai, naquele momento com 3 meninos dentro de casa, e a etapa em que eu assumo, vou viver a vida fazendo o meu trajeto pela literatura, e aí eu vou publicar esse livro, né? E esse livro acabou ganhando um edital na época e saiu, né, bonito assim, desse jeito, porque é mais bonito como que o livro se fez do que propriamente a história do livro. Eu sou apaixonado pelo processo, né, da escrita. Sim. Não, o resultado foi maravilhoso. André, e me diz uma coisa, e hoje tu tem a editora, né, Traços e Capturas, que a gente sempre fala aqui, que é a nossa patrocinadora, e como que tu andas assim com escritor e editor, porque deve ser bem complicado, né? Então, esses dias essa pergunta foi feita, né, para mim sobre ser essas 2 personagens aí, né? Sim. O editor acaba tendo um apelo maior, porque ele paga contas, ele, né, resolve questões práticas, questões pragmáticas da vida, e o escritor vai ficando sempre numa espera em alguns momentos. Então, o exercício de ir ao jornal da região aqui, eu já escrevo para jornal desde 2007, né? Mas o jornal aqui da região, que circula em 10 regiões do litoral de Santa Catarina, eu fui lá e me ofereci mesmo, pedi para a editora, olha, eu gostaria de um espaço, eu tenho a proposta de fazer uma coluna, e isso te dá um exercício de toda semana observar a tua cidade, o cotidiano, o dia a dia, e escrever no jornal e compartilhar esse material, né? Então te dá
um estímulo para que você escreva realmente toda semana, né? A poesia, ela é uma coisa cotidiana, né? Ela acaba aparecendo todo dia, um ou outro, na hora do chimarrão, na hora do silêncio, aparece uma poesia. Mas eu sinto saudade das narrativas um pouco mais longas, sabe, Kátia? Sim. Essas narrativas em que eu tenho lá contos parados já há algum tempo e eu tenho que voltar para esses contos, refazê-los, repensar eles, construir melhor o personagem, pensar um final surpreendente, um final aberto, sei lá, cada conto me diz o que eu tenho que fazer. Isso está um pouco parado, sabe? Eu sinto falta de... O exercício de fazer, por exemplo, um projeto que a gente está fazendo aqui na cidade, até o final do ano vai resultar em livros com contos, né? Mas é um movimento que exige um pouco de ruminação, né? De pausa para que você escreva. Sim, claro. Voltando ali no começo da sua carreira enquanto professor, estudante, que você produziu primeiro? Qual que foi seu primeiro livro? Mais pensando na área literária, não acadêmica. O meu primeiro livro, a Kátia tem ele em mãos aí, que é o Na Companhia das Fábulas. É um livro que ele teve, né, o movimento de ser publicado da forma convencional, com tinta, depois ele foi publicado em braille, né? E ele é um livro que já circulou por muitos lugares, e é um material que eu tenho a alegria de tê-lo assim, como o primeiro livro mesmo que andou pela literatura, porque até ali eu escrevia textos sobre educação, textos de história e memória, e eu não tinha um livro que colocasse na rua os meus materiais. Bom, um belo dia, num final de semana, entre um chimarrão e outro, eu disse assim, olha, eu vou aprender a usar um programa X de computador. E aí eu peguei os meus textos que estavam por lá guardados nos arquivos, né, nas gavetas do computador, e eu organizei esse livro, assim como ele está, exatamente como ele está, no formato que ele está, com a capa, que tem fotos, que na época eu tinha um laboratório de fotografia em casa, deixei ele prontinho assim, e aí entreguei para uma editora, e a editora, naquele momento, estava publicando livros de autores desconhecidos, ou de primeiros autores. Como a gente tem em Itajaí, o meu primeiro livro, tinha esse projeto que se chamava Literatura para Todos. E aí esse livro é publicado. É o primeiro livro que entra na literatura, o primeiro livro meu que entra no mundo literário. Muito lindo esse livro aqui, muito lindo, eu adoro ele também. Tem como descrever ele? Eu estou vendo ele pelo vídeo aqui. Tentar descrever ele para os nossos ouvintes, Kátia. Ele é retangular? Ele é retangular, ele é comprido, né? Ele é de comprido, assim, tem... Na Companhia das Fábulas. Tem uma foto aqui de uma flor num paralelepípedo, André? Isso aí foi uma série de fotografias que na época eu fiz uma exposição chamada Histórias da Terra. Sabe aquelas procissões de Corpus Christi? Sim, que tem no chão, né? Eu esperei a procissão, eu esperei a procissão passar no final de dia, né? E fui atrás da procissão fotografando os resíduos que ficaram no chão. E aí deu uma série de, na época, sei lá, umas 60, 70 fotos para a exposição. E dentro do livro tem algumas, e tem, na capa, essa foto aí foi escolhida porque ela, na época, foi uma fotografia premiada, foi para catálogos, etc, etc. Mas eu nem lembro o ano, mas acho que deve ter sido isso nos anos 90, lá, já faz tempo. Mas procurando aqui. Ele tem esse formato aí, Eduardo, porque esse formato longo aí, porque eu, pretensiosamente, na época, eu achava que um livro tinha que incomodar na estante, ele não tinha que ficar parado lá. E aí, posso ler um texto aqui? Claro. Estratégia do livro. É aquele livro que sempre está incomodando ali na estante, não tem um espaço. Alguém vai ver ele. Ou vê ele na estante ou vende para um sebo. É verdade, isso é uma boa estratégia. Bem pensado. Quero ser lido. Ó. Pelo amor de deuses, vês o pecado que me fizeste? O controle, o estalo, vês o sorriso desdentado da multidão? Conheces humanos no comboio apressado? Quando paras o coração robô para apreciar?
Que vida é humana quando o ser é ter? Ele é todo assim, né? Bem instigador, né? Inclusive, eu acho que o último poema dele, Kátia, que é o meu predileto, ele é um poema que ele já faz um prenúncio do que viria a partir daí. Depois desse livro, eu não larguei mais a literatura na vida. Né? A gente falou sobre isso ontem, André. Ó, ficaram na minha boca restos de uma palavra não dita. Serei herói ao tentar resgatá-la de minhas longínquas geleiras? Ou mártir que diz, assume e encontra na corda o silêncio de seu voraz dizer? Já deixando... Como é que é? Para sequência. Para sequência, já fazendo um spoiler. Porque também eu gosto da metáfora dele, porque assim, se você não assume a tua vida com aquilo que te deixa acolhido, né, apaziguado, com o peito tranquilo, realmente, né, o processo de que você se enforque no mundo do trabalho, no mundo de Cronos, é muito fácil, né? Muito boa essa frase. Gostei. É verdade. Se deixar, o Cronos engole os filhos o tempo todo, né? Engolendo aí. E não precisa fazer isso, né? Isso eu acho que vem de uma educação, de algum conceito muito arraigado, né? Fica na gente, não sai da gente, né? Primeiro que o trabalho, a palavra trabalho já diz que é uma escravidão, né? Então a gente passa o tempo inteiro só nessa ideia, né? Eu tenho a minha filha que tem 23 anos, que vocês conhecem, que ela é totalmente contra isso, e eu espero que ela consiga se desvencilhar desses conceitos que a gente passa a vida sofrendo por causa disso. Nós somos, né, Kátia, de uma geração que passou esse problema, né? A gente, é verdade. As pessoas achavam que estabilidade era ter carteira assinada, direitos trabalhistas. Exatamente. E, se possível, um carrinho e uma casa, né? E um cachorro. Meus filhos fizeram essas escolhas, né? E muitos deles foram, às vezes, julgados por família por fazerem essas escolhas. Olha, eu quero viver disso. Mas como? Ninguém vive disso, né? Vive sim. Não vive de música, vive. Não vive de cinema, vive. Ora, vive do que lhe convier, né? Isso me lembrou uma história com o Leandro Carnal. Tinha uma época que eu gostava dele. Ainda bem que já faz tempo. Aí, ele comentando, né, falando que a mãe dele, o sonho dela era que ele trabalhasse na Petrobras, nos Correios, né, passasse num concurso. Aí ele falou, né, ainda bem que ele não fez isso, porque hoje ou ele seria milionário ou ele estaria preso. Ou as duas coisas, né, porque... Sabe que eu tenho uma história de insistência da família, Eduardo, de que eu deveria trabalhar em um lugar que desse status. Então, lá por cargas d'água, contatos de parentes e cunhados e etc, eu acabei parando como estagiário num banco. E eu fui trabalhar o primeiro dia extremamente estranho, como gato arrepiado, assim, não sabia muito bem para que lado eu fui. Aí, no segundo dia, eu já fui meio a contragosto. No terceiro dia, eu cheguei na porta, não fui. Olhei para o chefe e falei assim, cara, desculpa, mas eu tenho outras coisas para fazer lá fora. André, eu tenho uma história muito legal sobre isso. Eu trabalhei uma vez numa tapeçaria e eu nunca soube fazer conta, né? Assim, nunca tive... Só de humanas? Eu nunca tive essa coisa, assim, né? De fazer conta. E quando eu fazia, claro, né? A gente tem que fazer, óbvio, e faz, né? Mas não é uma coisa que eu tenho prazer de fazer. A mulher sentou na minha frente quando ela pediu o 10º orçamento da cortina. Eu levantei e fui embora. Meu Deus, 10ª cortina, 10º orçamento de cortina. Pensa uma coisa dessa. Que bom pro dono da empresa. Né? Que bom pro dono da empresa que tu foi para fora. O cara ia perder. Não fui demitida, eu não sei por quê. Eu fui embora, não aguento isso. Credo, que horror. E essa história do Karnal, ele estava contando isso justamente por esse momento que a gente vive, né? Que alguém ficar no emprego formal aí por 5 anos hoje já é algo, nossa, e é o que antigamente era que ser feito, né? Então, trabalhar 30 anos, minha mãe trabalhou 30 anos na mesma empresa. Os mais velhos tentam colocar para as gerações atuais
que você tem que pegar, tem que passar num concurso. Eu tenho minha irmã, né? Minha irmã vive mandando coisa de concurso. Sai um concurso, ela manda para mim. Olha aí, olha aí. Mas é um outro Tadinha, momento ela fica agora. preocupada contigo. Sim, tem essa preocupação, mas... André, me conta, eu sei que tu é o cara dos projetos, né? Tu tem um monte de projetos, né? Tem o projeto Palavra d'Água, que é tão lindo. Conta para nós aí. Então, o Palavra d'Água é um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo na cidade e ele é um projeto, a ideia dele era reunir uma quantidade bastante grande de coisas que, como bom aquariano, eu tenho, né? Aquela coisa de... Minha mãe dizia isso. Esse menino não consegue fazer 2 coisas de uma vez, ele sempre tem que fazer 10. E eu particularmente gosto do Palavra d'Água por esse aspecto. Ele é um agregador, né? Ele é um catalisador de várias coisas. Aí tem memória, aí tem literatura, aí tem a crônica, né? A compreensão da cidade. Exato. Essa vontade de ouvir também as pessoas. O projeto, sim, ele nasce com esse encontro, né? Quando você pensa numa cidade que tem um rio, é o estuário de um grande rio, e tem um litoral bonito, provavelmente as pessoas que aqui nasceram ou moram muitos anos aqui tinham histórias bastante curiosas com relação à água. E aí eu acabo escrevendo o projeto Palavra d'Água com a proposição de escrever 2 livros que vão sair abraçadinhos numa caixinha, né? Um livro que se chama Correntezas e o outro se chama Marés, que são as memórias das pessoas sobre o rio ou as memórias das pessoas sobre o mar, água doce e água salgada, ou bicas, né? Porque aqui em Itajaí ainda existem bicas, as pessoas vão na casa daquela pessoa pegar água que vem do morro. E ainda existe isso, mas em outra época foi muito mais forte. Então eu começo a ouvir as pessoas e começo a perceber que essas pessoas têm histórias incríveis de uma cidade que, além de ter um litoral e um rio, é uma cidade que também tem Desculpa. Sem problema. Não, desculpa. Não dá nada. É uma cidade que tem... para saber que é ao vivo, né? Aí claro. o cachorro não latiu, mas o celular latiu. Ela tá quietinha aqui do meu lado. Aí, daqui a pouco... Vendo? Então, aí eu começo a ouvir as pessoas e descobri que, além do rio e do mar, essa cidade tem histórias dramáticas sobre enchente. É claro, né? Já sabia disso, mas as pessoas começam a me contar histórias tanto divertidas quanto o soldado magrinho que perde a calça ajudando na enchente e começa a ajudar de cueca na rua central da cidade. E ele, sim, já falecido, eu ouvi ele faleceu uns dias depois, né? Assim como histórias tristes, né, de pessoas que perdem tanto a casa, mas principalmente perdem objetos de memória, suportes de memória. Perdem fotografias, perdem objetos que ganharam da avó, perdem determinadas relíquias que são importantes para que ela tenha um sentido de pertencimento ao lugar, à vida, à família, ela perde. E aí o Palavra d'Água começa a ouvir essas pessoas. Essas pessoas, eu não vou narrar o texto como elas me contaram. Elas me contam uma história, elas são o personagem e eu coloco esses personagens num conto fictício. Tá? Sim. E aí eu abro um blog, o blog está no ar, né? palavradagua.com, e as pessoas podem ir lá e acompanhar. Olha, a pessoa entrevistada falou essa frase e eu transformei nessa frase. Então, comparar, sim, as 2 frases, né? A mesma história dita de dois modos, na narrativa oral ou na narrativa literária. E, junto a isso, eu fui acompanhando a trajetória dessas pessoas por fotografias e tudo mais. Aí veio a pandemia, e o processo teve que parar, por 2 motivos. Eu tentei entrevistar pessoas idosas pelo WhatsApp, mas começa aí um entrave, que é a tecnologia, né? As pessoas não sabem como usá-la. Depois, elas conseguirem ficar, como a gente está aqui, né, conversando, diante de uma tela ou diante de um objeto abstrato, para uma pessoa analógica de uma determinada idade, isso é complicado. Então, foi complicado, não funcionou, porque eu tenho que ir na casa da pessoa, sentir o cheiro do lugar, ver os objetos, sim, ver como ela decora aquela casa, ver de que forma ela se comporta, quais são as entonações de voz que ela dá. E o WhatsApp, as redes sociais não ajudam nisso, né?
a comunicação acaba ficando truncada. Eu pedi uma readaptação agora e eu começo essa semana que vem a fazer pesquisas no arquivo histórico da cidade, com histórias, com personagens, relações com a água, e desenvolver o projeto. Então, o projeto tem esse viés aí, né? O viés de ouvir as memórias da cidade sobre a água. Mas tu já ouviste bastante pessoas, né? Ouvi algumas pessoas. Então, vai te ajudar também, aí, né? Quem está no blog lá, quem entrar no blog pode ver, também tem as fotografias dessas pessoas, né? As entrevistas, quem elas são, né? Entre parênteses, somos todos iguais, mas toda família tem seus ais. Legal. Olha, Kátia, eu tô pensando aqui, a gente tá planejando a próxima temporada, né? A gente pode pegar esse material que o André falou aí no blog dele e fazer essa comparação, né? Olha que legal. E dá para transformar em umas aulas aí, que tal? Uma oficina. Inclusive, Eduardo, o blog tem a intenção de fazer com que as pessoas acompanhem a trajetória de escrita, né? E aí, aquela ideia que umas gerações anteriores tinham de que o escritor era aquela pessoa intocável que vivia lá no seu recanto, né, de criação, na sua torre intocável, né? O blog mostra exatamente a rotina. O que essa pessoa tem, quais as dificuldades que tem, quando surge um medo, uma insegurança, quando aparece a síndrome do impostor, quando aparece a dificuldade dos horários. Olha, tem filho, tem escola, tem comida para fazer, tem roupa para lavar, tem isso, tem aquilo, tem contas a pagar, e eu tenho que parar com isso. Então, os textos que estão lá são textos que mostram exatamente isso, que essa pessoa tem uma vida em fluxo, né? Ela não fica simplesmente parada esperando a criação chegar, né? O personagem ser construído. Esse personagem, às vezes, eu vou pagar a conta, ele sai de uma fila do banco, né? E eu vou ali na padaria, a dona da padaria tem um sotaque, etc. E isso cria e constrói os meus personagens. A vida sai, ou melhor, a arte sai do ordinário, né? Não do extraordinário, né? Do extraordinário. Né? Sai do ordinário, do dia a dia. Verdade. E o Conto e Conversa, André? O Conto e Conversa é um projeto que a gente desenvolve aqui pela editora, e a proposição inicial foi ouvir escritores daqui da cidade de Itajaí. A gente passou pelo edital também, escreveu ele e ouviu. A Kátia foi uma das que a gente ouviu, né? E ele tem uma intenção de construir mesmo uma sala virtual da editora em que a gente recebe essas pessoas aqui, né? E a gente conversa sobre a sua trajetória, o seu processo criativo, mas principalmente sobre essas situações de quem escreve, situações que interferem na sua vida. Eu não posso ficar apenas no nível teórico pensando que a literatura é algo tão limpo, intocável, mas assim que está relacionado à vida, às limitações de qualquer ser humano. A movimento, né? Movimento. E o Conto e Converso tem essa proposição, a proposição de ouvir quem escreve exatamente com essa ideia de que é uma pessoa que tem suas limitações, suas dificuldades, que vai desde construir um texto ou voltar a esse texto, ou sofrer por esse texto, né? Porque quando você escreve certos textos, você perde totalmente energia, às vezes. Eu queria falar contigo um assunto que me incomoda muito, sabe? Mas como nós três somos da mesma área profissional, eu acho que seria bom ouvir o que tu tens a dizer a respeito da educação. Eita, nós. Mas um pouquinho antes de tu falar sobre isso, tu vai pensando, tá? Tu sabe que não sei se tu sabe que tu tem um monte de fã. Eu? Tu sabe que tu tem fã? E o que se faz com isso? Porque que a gente convidou um fã teu para conversar contigo agora aqui, bem ligeirinho. É mesmo? Que maravilha. Então vamos esperar aí. Vamos ver que ele entra. Não vou te dizer quem é. Tá chegando aí? Tá chegando. Peraí. Ele é muito engraçado. Não posso nem te contar o que ele tá me dizendo aqui. Mas tu não acha que tu tens fãs, André? Não me preocupo com isso, né, Kátia? Mas não é se preocupar. Eu acho que é legal, assim, né? Saber que tem pessoas que curtem assim, aquilo que a gente faz. Eu percebo que existe um grupo de pessoas que curtem, que compartilham, que gostam, né?
que vão atrás da leitura e da Sim. escrita daquilo que circula. Isso é bonito, né? Isso é uma coisa legal, assim, que é uma história que eu sempre conto, sabe, Kátia, que eu tenho maior alegria de contar essas duas histórias, se você me permitir contá-las rápido. Né? Pode falar. Mas uma delas, um dia, eu escrevia para um jornal do Vale do Itajaí, morava numa cidade e trabalhava noutra. Tá? E aí, no meio do caminho, eu estava indo trabalhar, no final da tarde, assim, eu parei num supermercado para comprar uma fruta e um iogurte, alguma coisa, para eu comer no carro, porque eu estava indo trabalhar e eu sabia que não ia dar tempo de comer. Aí eu paro para comprar, vou comprar fruta, e lá no meio das batatas aparece uma pessoa e grita assim: somos 7 bilhões de solitários. A pessoa grita isso. E era o nome da crônica que eu tinha publicado no jornal naquela semana. Que é uma crônica que, inclusive, ganhou um prêmio da Associação dos Jornais aí do Estado, na época. E aí eu olhei rápido, assim, mas eu não tinha nem ideia quem era a pessoa. E eu estava muito atrasado. E eu me encantei tanto com aquilo que eu realmente cheguei atrasado, porque a pessoa queria discutir a crônica. Porque o assunto era sobre solidão no planeta e o número de solitários, etc, etc. O convidado está chegando aí, ó. Eu já sei quem é esse convidado. Olha lá, ó, apareceu, em vez de aparecer a imagem dele, apareceu um S. Sim, pro Itajaí. Quem será? Cadê tu que eu não tô te vendo? Sandro. Olha, o cara vem fazer uma entrevista. Convida um repórter afiado. E o cara vem de laranja ainda. Fica aí. Não sai, André, não sai. Não saio. Agora eu tô vendo todo mundo. Oi. Sandro, tá ouvindo, Sandro? Eu acho que ele não tá ouvindo. Acho que ele tá brigando com agora. Tá ouvindo. Sandro, você vem de laranja, você é o Queiroz, Sandro. Por favor. A Julinha vai me fazer um suco hoje. Vai me fazer de suco hoje. Ela era tão linguista, mas tão linguista, que a primeira cirurgia que fez na vida foi de hérnia de hiato. Isso não estava no script. Não estava assim. André. Ô, Sandro, eu vou te contar um detalhe aí. Lá na postagem, alguém foi lá e pergunta, mas quem é ela? Quem é a linguista? Eu vou te contar agora. O nome dela começa com Kátia e termina com Nascimento. Isso é sacanagem. Ele vem aqui, toma vinho, aí eu conto uma história triste e ele faz Falo isso do meu comigo. refluxo, né? Boa. Filho da puta. É muito sacanagem, muita sacanagem. Depois dizem que é para não confiar no jornalista, tu não pode confiar nos escritores, na verdade, né? Não pode. O jornalista tem uma auréola perto dos escritores. Diz que tu não pode ter inimigo, porque senão o escritor mata esse cara. Sim. Muito legal. Acabei de ler um livro assim que o escritor matou o inimigo mesmo. Meu Sério? Deus do céu. Geralmente é o leitor que... Não quero assustar, não, mas geralmente é o leitor que mata o escritor, hein? Que mata o escritor. Não quero assustar, não, mas... Então, Sandro, a gente te convidou, né, como fã do André. Eu perguntei para ele se ele acha que tem fã. Fanzaço. Né? Eu acho que tu tem um fã. Então pode falar aí. Ele já sabe. Eu gosto das crônicas e eu gosto da poesia do também, acho elas muito sensíveis, tal, tenho lido, mas eu conhecia o André das crônicas, na verdade, né? A poesia agora que a gente está começando a ler as poesias do André, não sei se ele não postava tanto antes, tal, até porque estava envolvido em outros projetos legais aí, né? Mas eu gosto das crônicas, em especial do André, porque elas startam sempre com um assunto, um tema, né? Ou mesmo, às vezes, até uma palavra. Depois ela passeia por um outro conceito, geralmente do nosso cotidiano, desse que faz a gente ficar matutando ali, pensando, que é a grande função mesmo, e elas acabam com a dica de um livro ou de um filme, por exemplo. E para dar um exemplo, né, teve uma que ele começou com o ciclo da natureza, recente, tu lembra dessa? Claro que lembra, sim. Né? E foi parar na solidão.
e foi parar na solidão. E aí depois tem uma indicação. Esse último também é interessante, porque esse último vai buscar na nossa memória, lá da tia, na mãe, te agasalha, menino. Tal. E aí depois ele dá aquela navegada ali pela palavra e faz a conclusão sobre a importância dela, da palavra. E eu acho que é muito mais da palavra, porque durante o texto ele já diz isso, né? Para a educação e do relacionamento com os filhos. Acho isso, essa sacada das crônicas muito legal. Eu fiz esse discurso todo para fazer uma pergunta para o André, se é que eu posso fazer. Posso, né? Pode. A crônica é alguma coisa antiga, assim, que se via principalmente nos jornais antigos, né? E o André, nessa coluna que ele tem no jornal Diarinho, que é um jornal aí com 40 anos, e é o jornal de médio para o Estado, tem 40 anos aí, quer dizer, tem toda uma história de importância e tal. Ele modernizou essa crônica, né, para esses tempos digitais, né? Então, um beijo aí para o Eduardo e para a Kátia, que entrei sem cumprimentá-los, né? Sem problema. Então, tá. Então, assim, ó, na minha avaliação, o André deu essa modernidade aí nesses tempos de informação digital para a crônica, né? Aí a pergunta, André, que eu tenho para ti é o seguinte: de que bom baú tu tirasse essa sacada? Em que baú eu tirei essa sacada? De onde é que surgiu? De onde é que pintou? Primeiro que eu não consigo entender o que tu está falando com relação à modernidade, né? Modernizou, eu modernizei, eu não sei o que eu modernizei, eu só boto lá meu texto, não sei muito bem. Eu acho que eu sou um pouco ignorante nesse aspecto, né? Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, Sandro. Uma vez, nos anos 80, em Porto Alegre, eu conheci um livro de um cara, duas situações em Porto Alegre de literatura. Uma que eu conheci um livro de um cara que se dispôs a escrever um livro, um romance sem usar a letra A. E ele conseguiu fazer isso. Né? Conseguiu? Ele conseguiu escrever um romance sem usar a letra A. E na época eu li, era de algum conhecido assim, da vida de estudante, eu li, devolvi, mas não guardei nome, não guardei livro, mas assim, surpreendente o desafio dele, né? E um outro de um escritor conhecido de Porto Alegre que lança um livro e tem um erro de português no livro. E claro que seria uma coisa impossível de aceitar, né? Um erro de português numa época em que escrever errado na literatura era um sacrilégio, até hoje né? Mas tem muita gente que publica livros com erro. Mas assim, ele ao invés de deixar a crítica tomar conta dele, ele vai para os jornais e diz assim: quem encontrar o erro e me apontar o erro primeiro, né, eu faço isso, isso, isso. Eu dou para essa pessoa isso, eu passo um dia com essa pessoa, etc, etc. Moral da história, o livro dele vendeu para caramba. Né? Sim. Massa. Bom, o que significa, que relação tem essas duas histórias com a minha crônica? Eu gosto de desafios, sabe, Sandro? O livro que a Kátia tem aí na mão, que ela me mostrou agora há pouco, Poemínimos, é um livro que a proposição era exatamente escrever em 3, 4 linhas pequenas poesias. Né? Não seriam haikais, mas pequenas poesias. E a crônica... Inclusive o refluxo da Kátia, né? Exato. E a crônica, ela também me deu um desafio. Quando eu me propus a escrever pela primeira vez, lá em 2007, 2008... a edição do jornal me dava lá 2.500 caracteres. Como é que você conta uma história em 2.500 caracteres? É um exercício muito, muito denso, assim. Então, eu gosto de desafios na literatura, né? Então, a possibilidade de escrever uma crônica curta, em que tu faça a pessoa conhecer um tema, desenvolver um pouco aquele tema e ainda propor àquela pessoa um cheque, olha, tem um cheque mate aí para ti, entende? Faça o que com essa informação? Esse é o desafio que eu me proponho toda vez que escrevo. Não sei se isso, como você disse, modernizou, ou se tanta gente faz, tem tanto cronista brasileiro incrível, né? Mas eu gosto desse exercício. Publicar um material que não apenas narre uma informação, mas que também te provoque algo, né? Te desloque, te tire de algum lugar. Né? Depositei o amor ali entre desejos febris. Agradeci pela paz aquecida no entre. Levei meus poemas aos pés morenos e flores postas.
E ela acaba tendo essa função prática, né? Que eu acho legal, assim, mas essa coisa de indicar um livro, na verdade, ela parece, para a gente como leitor, né, e tenho lido bastante constância, assim, que ela é importante, mas não é a coisa mais importante, na verdade. Pelo menos para quem curte o teu estilo de escrever, e essas coisas que tu tiras aí, às vezes, da memória da gente, às vezes do sentimento da gente, e joga para a gente começar a pensar o mundo. Eu acho isso, cara, muito incrível, bicho. Eu acho que é ali que está a grande riqueza, não desmerecendo o final, lê o livro e tal, mas eu acho que a grande riqueza literária está ali naquele cerne, ali, naquele meio da coisa ali. Muito massa. Sandro, tem um livro que eu acho que você não conhece, meu, que foi publicado, que se chama Para Ler com Urgência. Foi publicado pela Casa Aberta, do Beto e do Zé. Beto Severino, da Ivana. E esse livro, ele saiu de um projeto na época que era pela FAPESC, em que a gente levava cinema para o interior de Santa Catarina, onde as pessoas não tinham cinema, a gente ia lá, montava um telão, conseguia alguém da comunidade para vender maçã do amor, levava uma atração, alguém para tocar um acordeon, para alguém para declamar, para fazer uma embolada e tal. E as pessoas tinham realmente um som de cinema, né? Com caixas que faziam um contorno assim do lugar onde eles ficavam, uma tela imensa que era montada com muita dificuldade, e a gente discutia com eles os temas. E para cada filme, eu acabei escrevendo um texto. E esse livro tem essa intenção. Eles são 40 textos e 40 filmes que dialogam com o texto. Aí os filmes estão relacionados ao diálogo com o texto. Então, na ordem, tu fizeste ao inverso da crônica, né? Primeiro tu faz o tema, depois tu apresenta. Ali tu apresentou o filme, depois faz Exato. E aí, das pessoas que assistiam, saíam coisas inacreditáveis, assim, coisas incríveis, porque, sei lá, uma senhora com 80 anos que nunca na vida tinha olhado uma tela maior do que a sua TV preto e branca, 14 polegadas. E aí ela vê aquela tela imensa, ela chora, ela se emociona olhando, por exemplo, um filme brasileiro chamado No Caminho das Nuvens, que é a história daquela família que sai do Nordeste e vai de bicicleta até o Rio de Janeiro. E a trilha sonora é Roberto Carlos, uma música brega, assim, e ela chora, se emociona compulsivamente. Quando tu vai falar com ela, ela te conta coisas incríveis. Isso tem que ser uma crônica, tem que ficar guardado num livro. Né? Não pode perder, né? Agora, tu falou de Roberto Carlos, a gente tem que... A poesia que está encerrada naquelas músicas do Roberto e Erasmo ali entre a década... Depois ele fez um chato, né? Mas naquela década de 60 e 70, bicho, são primorosas, né? Então, eu tenho um detalhezinho a te contar, cara. Bate na boca. Histórias ao mesmo tempo alegres e tristes, né? Eu ganhei uma vez de uma senhora que estava indo para o ancianato e ela me deu... Eu tinha uma coleção de vinil e ela sabia que eu colecionava vinil. E ela me deu a coleção completa do Roberto Carlos. Do primeiro disco até o último disco na época. E me deu, assim, com um carinho, numa caixa, todo lindo, assim, sabe? E eu tinha essa coleção. E aí, em 2008, eu peguei uma enxurrada em Blumenau, na minha casa. E aí, eu, sentado no muro, via os 4.000 vinis passeando pelo Rio. Inclusive o Roberto Carlos. Então, o que eu posso dizer é que o Roberto Carlos se afogou no Itajaiaçu. Se afogou. Porra, bicho. Pra ter o desespero. Porra, bicho. Ah, meu Deus. Essa é uma boa história, hein? Tu não escreveu, Triste, mas boa. Tu não escreveu sobre isso. Tem que tirar um riso dessa tragédia aí, né? Pelo amor de Deus. Tem que tirar. Isso me lembrou de uma história. Quando eu era menor, acho que tinha uns 14, 15 anos, meu primeiro emprego era num local que a gente consertava panela, né? Colocava o cabo na panela, cortava a panela de pressão, fazia uma caçarola, arrumava fogão. E o senhor que trabalhava lá, ele deixava o rádio lá na difusora, aqui do Paraná, difusora, e era o tempo todo ali tocando música do Roberto, música sertanejo antigo, até por isso que eu gosto até hoje, né, desse estilo. E o Roberto era um que, né,
Aquela, sou taxista, tô no asfalto, tô... Sabe aquela? Essa é a pior dela, Eduardo. Pois é. Me dá uma memória afetiva. Até 80 era poesia, depois de 80... já peguei essa fase. Depois ele deu uma desbundada ali. Depois era caminhoneira, era pra gordinha, lembra disso? Puta, ali fudeu, né? Mas ali eu acho que a gente fala Roberto Carlos, mas a gente esquece de falar do Erasmo ali, né? Sim. É verdade. Isso aí. E que muita gente diz que as poesias eram do Erasmo, né? São do Erasmo. Sim. Sandro, oi? Já que a Kátia me fez uma surpresa te convidando para essa conversa, eu vou fazer uma... Antes de tu falar, e ainda depois eu disse para ela, puta que pariu, eu esqueci de citar o André na entrevista. Era aí que ela teve essa cara, então tá certo. Então, já que tu começou lendo o Nanoconto, como é que é o nome que eu dei? Já nem lembro. Nanocontos... Eu não peguei o nome. Nanocontos cotidianos? Não foi cotidianos, não lembro aí. Nanocontos esofágicos. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Já que tu começou lendo esse Nanoconto, eu vou ler um outro aqui. Posso? Legal. Esse não saiu, não publiquei. Mas olha só, o nome dele é Tratado Oriental. Por 6 meses, ela fez um curso de origami. Conseguiu fazer uns 100 tsurus mancos, né? Um dia, achou um tutorial na internet. Saiu um tsuru lindo em apenas 10 minutos. Ela tratou de cancelar a matrícula imediatamente. Perdeu, né? Pô, não dá para conversar contigo mesmo, então, André. Então, convide o André para a sua casa quando acabar a pandemia. O risco é alto. Tem que botar dentro do contexto isso aí, tem que botar no contexto isso aí, pelo amor de Deus. Né? Não, aí perde o sentido. Aí não é mais Nanoconto, Kátia. Aí já não é mais Nanoconto, aí passa a ser romance. Eu estava falando que tudo tu acha na internet, né? Tudo tu acha na internet, qualquer tutorial tu acha na internet, tu quer fazer comida, tu quer fazer não sei o quê, até origami. Aí eu falei isso. Eu fiz um curso de meio ano para aprender a fazer turu e nunca consegui. Quando foi lá na Praça do Japão, lá em Curitiba. Aí alguém falou para mim assim, entra no YouTube que tem alguém que ensina 5 minutos, 10 minutos, eu aprendi a fazer o turu. Ela ia para a praça, isso dá um outro conto, Sandra, ela ia para a praça fazer tsuru manco. A Praça do Japão. Mãe, vamos lá ver aquela mulher do manco. Já virou atração na praça, né? Ai, meu Deus. Mas ali tem uma sacada do professor, né? O professor provavelmente era esperto, né? Ele não ensinava direito para sempre vamos continuar no curso para... que tem curso de origami, tem o chá, como é o ritual do chá, tem não sei o quê. E o origami mesmo você não aprende a fazer. Não, provavelmente eu, né? Trocadilho existencialista. Toca o pau, pedra animal, são em si bicho humano, e para si ser essência para ter existência, pedra, pau, metáfora do animal real humano. Tu morou em Curitiba, né, André? Também Oi? Não. Tu não entendi. Em Curitiba também? Tu foi vizinho da Cátia em Curitiba também, não? Não morei em Curitiba, não. Eu morei em outra cidade gelada, não era Curitiba. Gelada tem um pessoal... Tem um pessoal aí, com exceção do Eduardo, que fala mal de Curitiba, sabe? O único que defende é o Eduardo. Sabe que até agora eu não vi ninguém comentando sobre isso, ainda bem. Eu não sei se você percebeu, né, Sandro? Sandro, você percebeu que o Eduardo voltou da Ucrânia e já adotou o sotaque paranaense? Nos outros podcasts ele estava com um sotaque, agora ele já está com sotaque paranaense. Ele já está com outro. Como que pode? É pior que... Ele tem ouvido de linguista, né? Daí ele fica cantando. Ele falou europeu, né? 1 hora com o Sandro, ele já estava dizendo Gildinha.
Eu não vou fazer o sotaque aqui, né? Porque, Nego. como a Kátia fala, né? Não pode fazer que é feio. Mas É é legal, eu horrível. gosto. As pessoas imitando a gente. Não sei, não vou fazer. A única pessoa que eu conheço que imita a gente, que é a Gica. A Gica imita a gente. A Gica é uma atriz mesmo. Tem que ver ela. O Eduardo, é um deboche, o Eduardo na e o verdade, é um Sandro, deboche dela. o Eduardo e o Sandro não sabem, mas ela foi em Alegrete, na cidade que eu nasci, saiu de lá falando alegretense melhor do que eu, cara. Alegrete não é a terra do Mário Quintana? É, essa mesmo. Que legal. Ô, André, quando tu chegou aqui, tu conseguiu entender o que esse povo falava ali, o povo mais nativo? Cara, o primeiro lugar que eu fui morar em Santa Catarina foi no sul da ilha de Florianópolis. E quando eu ia comprar pão, eu ficava procurando a legenda do padeiro para tentar entender o que o cara estava me falando. Você quer pão? Quer pão? Quer pão d'água? Rapaz, não entendia mesmo. Mas pão d'água você quer? Não, eu quando vim morar aqui, eu me assustava com a conversa, assim, sabe? Porque Curitiba, se tu ouve alguém falando assim alto, tem briga, tem que chamar a polícia, aquela coisa toda. E aqui eu digo, meu Deus, mas eles estão rindo, eles não estão brigando, eles estão rindo, estão falando... É um escândalo só, né? Eu quero fazer uma experiência linguística, quero colocar alguém de Santa Catarina com um baiano conversar e meu Deus, fazer essa observação. Sim. É uma experiência. Um cara lá como diz, tem que ser um manezinho do sul da ilha, um cara ali bem de Itajaí, aí pode ser ótimo, né? Mas o Porto Alegrense, né, André? Tu teve em Porto Alegre, né? O Porto Alegrense também. Eu morei um tempo, assim, né? Morei um tempo em Porto Alegre. Sim, mas o Porto Alegrense fala devagar, né? Fala, pô, cara, então... Depende, né? Depende da região de Porto Alegre ali, né? Se é Porto Alegre, tem subdivisão. No Bom Fim. Exatamente. Vou comer aquele cachorro com maiô, cara, só... Lá na Redença, nega, lá na Redença. Bem assim. Depois eu vou pra Baia. Mas o Porto Alegrense, ele é feliz, né, André? Ele é um cara, assim, boa praça também, em geral, né? Pelo menos as experiências que eu tive lá também foram... Olha o silêncio. Não mas é assim... Feliz por quê? Eu só estou pensando, ela é uma cidade que eu considero uma cidade tensa, sabe, Sandra? Eu gosto muito dela, mas ela é uma cidade tensa. Eu morei pouco tempo lá porque eu gosto mesmo de lugar tranquilo, né? É uma cidade tensa, então as pessoas têm uma disposição, assim, tu consegue interagir, conversar, tu conhece muita gente, mas é sempre esse exercício de tomar cuidado, né? Tem que sempre sair na rua tomando cuidado. Isso me deixa cansado. Assim, né? Isso, ela ficou muito perigosa, né, cara? Sabe que a primeira vez que eu vi isso, uma vez eu fui trabalhar lá com o povo do MST no Encontro Cultura do Sul, lá e tal, e aí a gente foi para um bairro bem popular, assim, bem fodido e tal, perto de um morro, mais antenas, eu não sei como é que é o nome daquele bairro lá. Perto da TV Cultura, né? Santa Teresa, eu acho. Eu sei que era um bairro bem popular, assim. Daí a gente foi numa mercearia, né, cara? E aí na mercearia, o dono atendeu a gente todo gradeado, como se tivesse uma prisão por dentro. Meu Deus! Né? E aí viu aquele povo cara de pobre ali, ficou mais assustado ainda, né? Depois sim que ele viu quem era, tomou confiança, viu que era o povo do MST, daí já no terceiro dia por ali o povo já estava podendo entrar na mercearia, né? Mas tu vê, bicho, o dono do mercado trancado na grade e vendendo as coisas assim, achei aquilo um impacto para quem é daqui, né, que mora nessa região legal aqui. Eu saí de lá para ir morar em Floripa, né, no sul da ilha. Então, assim, essa proposição mesmo legal, né? Mas eu lembro de Pelotas. No chão, né? Eu me lembro que em Pelotas, não deve existir ainda, né? Mas quando eu morava lá, tinha farmácias que de noite tinha essa grade aí que tu está falando. A gente era atendido pela grade, né? Aquelas farmácias que ficam 24 horas abertas. Mas hoje aqui na Penha também, a farmácia que atende também é pela Guaritinha ali, tá? Mas aí as cidades ficaram violentas, né? O crack trouxe uma coisa estranha, né? Ele disseminou essa violência que é uma violência perigosa, do assalto, de arma na mão, e agora mesmo com essa popularização das armas ali proposta por Bolsonaro, a coisa vai ficar pior ainda, né? Porque agora, inclusive teve um desafeto entre os militares e o Bolsonaro, agora não precisa mais ter rastreamento de armas, antes os militares tinham. Imagina como vai popularizar esse mal, né?
Isso é uma coisa danada, isso, né? E ninguém vai rastrear, né? Ninguém vai rastrear armas. Eu já não rastreio porque parte entre aspas, importada, né? Imagina não controlando, né? A violência está permeada em tudo quanto é lugar. Eu acho que aí entra a poesia, né? Entra a poesia, entra a literatura. Ela tem sua função também de espalhar esse carinho, né? Então, André, a gente está terminando e eu queria que tu falasse sobre o magistério, mas eu vou te dizer uma coisa, confesso, que foi tão boa a nossa conversa sobre poesia e escrita, né, que eu acho que vamos deixar para a próxima essa história do magistério que está tão latente, assim, né, tão, sei lá. O que tu acha? Olha, eu digo uma coisa que eu tenho dito para muita gente, toda vez que vem esse assunto. Eu fico muito feliz que a universidade me demitiu. Isso Fosse o bruxo, um dos bruxos caçados, então, André. Com orgulho. Com orgulho, então, exatamente, isso é currículo. Então, a gente está muito feliz por ter vocês dois aqui, o André, principalmente, porque, né, é o dono da conversa, né? E o Sandro, que veio só dar uma palhinha, né, Sandro? Muito na obrigada. Real, a Kátia falou que o seu podcast, Sandro, foi o que mais acessos teve. Eu acho que ela trouxe você para dar uma moral para mim. Cara. Sim. Bom, obrigado. Descobriu, Kátia. Não sabe, cada clique R$0,3, assim, 30 centavos por clique. Daí já... agora vocês vão fazer uma disputa. A Sandra, o Sandro, a Elis. Ninguém tinha batido a Elis ainda. Agora veio o Sandro e bateu a Elis. Vamos ver. E o Sandro também foi esperto, assim, né? Porque ele botou a tendência, declamando as poesias dele. Filho da puta. A tendência é que quanto mais o programa está no ar, mais gente... É normal isso, né? A gente percebeu isso, que as pessoas ouvem o último e aí querem voltar lá para o primeiro que não ouviram, né? Eu quero tornar uma coisa pública aqui, viu? Tem alguém que insiste em dizer que não é poeta, que não é escritor. Olha, vou como diz na minha terra, vai te catar, rapaz. Quem é esse? Quem é esse, André? Quem é esse? Aqui também diz isso. Aqui também diz isso. Escritor, que ele só brinca. Não, mas tem um argumento para isso, né? Tem um argumento para isso. Mas o André, o que está na forma aí, André? Antes da Kátia e o Eduardo terminarem, o que está na forma aí para a gente? Nossa, cara, tem um monte de coisa na forma. O problema é como desinformar esse negócio. Não, mas tem um monte de coisa que eu quero botar na rua. Eu acho que o Palavra d'Água vai acontecer, né? O Palavra d'Água vai aparecer, legal. 2 livros que eu gosto, eu sou encantado por esse projeto. E tem um outro que eu estou começando a namorar com ele agora, com calma, que é um livro que tem o mesmo perfil do livro infantil O Caso do Ovo de Forma, que são livros que aconteceram, que eu reconstruí a partir das brincadeiras com os meus filhos, né, quando eram pequenos. E um desses livros que eu estou, de novo, namorando é um livro que se chama Tique Tempo Tem, que é a história de um relógio que pulava os segundos, os minutos e as horas. Um dia ele pula pela janela e vai ver como é que se conta o tempo pelo mundo. Tá? Legal. E esse aí eu estou voltando de novo, querendo namorar ele, porque assim, eu acho que eu achei quem possa ilustrar ele. A pessoa que eu encontrei faria uma ilustração que eu acho que merecia essa parceria, né? O texto merecia essa parceria. Então, eu estou começando a namorar ele. Talvez ano que vem o Tique Tempo Tem esteja por aí. Daí a história só no livro, é isso? A história é um livro provavelmente infantil, né? Que vai considerar essa história aí de um relógio fazendo aventuras pelo mundo. Mas a sacada do livro infantil que não é só o público infantil que lê o livro infantil, né? Tem uns velhos que gostam muito, né? Muito bem. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo. André, é o 12º, último desta temporada, Escritores de Itajaí. O André fechou com chave de ouro, nós fechamos com chave de ouro, né? Verdade. Então, estamos muito felizes com tudo isso, né, Eduardo? Sim, não tem nem como agradecer, né? O que fazer para agradecer, né, Kátia?
Essas pessoas nos premiam com a presença delas aqui. Mas eu já falei a vocês, assim, né, que vocês trazem um pouco da memória da Rádio AM, assim, sabe? O Eduardo com essa voz de locutor. Aquela bagunça, né? De programas da tarde. É verdade. Eu tenho aqui em minhas mãos a carta de um ouvinte, aquelas coisas. Aquela bagunça, né? Aquela bagunça da AM, que era uma chatice, na verdade, né? Mas é bacana. Muito legal. Então, eu na verdade, eu vou voltar a falar, já que hoje é o último, né, episódio, a gente teve essa ideia porque eu e o Eduardo, a gente conversava muito sobre literatura e a gente resolveu fazer isso de outra forma, né? E aí eu tenho uma amiga, né, que eu não sei se o André conhece, que ela disse, vocês podiam fazer um programa de rádio. Eu digo, não, mas programa de rádio é uma coisa... Imagina, depende disso, depende daquilo. O Eduardo foi meu aluno, né, vocês sabem, e a gente conversava muito. Primeiro ele queria tirar proveito, né, porque ele queria saber como é que seriam as provas, né, e virou isso. E eu acho que ficou bem bacana. Bem belo. E ao mesmo tempo, assim, né, Kátia, finalizando, vocês estão fazendo, além da brincadeira da Rádio AM, eu acho que vocês estão fazendo uma cartografia das publicações da região, que às vezes não aparecem. Né? Exato. Como muita o gente Ponto e fala Converso, para mim. Da mesma forma que o Ponto e Converso está fazendo isso. Né? Que não conhecia tal escritor, mas nem sabia que existia tal pessoa escrevendo tal coisa, entende? Então, eu acho que cumpriu a sua missão, Muito bem. Essa temporada. E vamos para mais uma temporada, né, Kátia? A gente já está planejando isso daí em breve. Já vem mais novidade. Semana que vem a gente já tá planejando alguma coisa aí, né? De repente, isso, e agora a gente precisa de patrocínio, né? Para a próxima temporada. Você que quer patrocinar o nosso trabalho, né? Vamos levar sopa de siri, chimarrão para esse Brasil inteiro. A gente precisa da sua ajuda, ouvinte. Não né? dá Você que está ouvindo. Sopa de siri é o nome de uma revista em Itajaí, Eduardo. Não dá para dizer sopa de siri. Não, mas sopinha de siri. Mas também, se a revista quiser patrocinar a gente também está aqui. Do pai da Elis, por sinal. Do pai da Elis. Eu ouvi ela falando. Castro. Então tá bom. Beijo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Charutinho na brasa para vocês. Beleza. Kátia, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Literatura e Outras Viagens. E queremos agradecer... Eduardo, tu não tá com pena, Eduardo? Claro que tô, né? Coração partido, né? Foi muito bom isso, hein? Bom. Eu fiquei emocionada, eu conheci gente que eu não conhecia, eu conheci mais de perto as pessoas que eu já conhecia. Eu tô bem faceira com o nosso sucesso, porque as pessoas estão entrando cada vez mais para ouvir, bem legal. Isso é bem legal, a gente está aprendendo a fazer, né, o processo que a gente está passando, né, no início toda a dificuldade, né, como trabalhar nas plataformas, agora já está muito mais fácil, a gente está conseguindo equipamentos, né, coisas para melhorar. Que tu estava na Ucrânia, né, Eduardo? Do outro lado do mundo, sem computador para editar, tá, meu Deus, só celular um computador mais antigo. E o horário? Sem contar o horário, dormia, né? Tu acordava, quando tu dormia, eu acordava. 6 horas de diferença, né? Acho que teve umas 2 entrevistas. Acho não, né? Teve 2 entrevistas que eu tava gravando de madrugada, 2 horas da manhã. Porque, né, nossos convidados, foi do né? Nilson, foi do Nilson, né? Isso. Foi o Nilson e a Tainá, eu acho. E a Tainá, acho que foi. Mas foi muito legal essa experiência de conhecer gente nova. O legal, pra mim, também, disso tudo, desse processo, é que eu acabei me ouvindo, né? Na hora da edição, então eu percebi meus cacoetes, coisas que, né, que eu atropelo palavras, não termino frases, e foi legal entender isso e melhorou muito. Bacana, né? Tô melhorando. Então o pessoal às vezes pode ver ali, né? Eu tenho dificuldade de falar em público, mas estou tendo que aprender, né? Aprendendo na prática aí. E é muito legal. Até agradeço, Kátia, né? Porque você me incentiva, né? me empurrando aí para continuar, né? Imagina, eu também, eu faço, porque acho que se fosse para fazer sozinha, eu acho que eu não faria, viu? Seria mais difícil? Eu não faria. Pois eu acho que para quem ouve, também é uma questão de perfil, né? Mas para quem ouve só uma pessoa falando, acho que não é muito legal, não. É legal ter essa conversa, né?
esse diálogo, essa né? troca, né? Exato. Agora a gente dialética. não vai parar, né, Eduardo? Não vamos parar. A gente vai dar uma pausa aí próxima semana? Nova temporada, isso. Próxima semana a gente vai dar uma pausa aí, porque a gente quer trabalhar um pouquinho mais nas redes sociais, né? A divulgação. Exato. A gente pede para você também, nosso ouvinte, para nos ajudar a divulgar, né? Então, compartilhe, curta, deixe mensagem lá pra gente, né? Pro Facebook entender que, opa, essa página tá aparecendo. Então você ajuda a gente te ajuda, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o pé. Eita. Beleza, Kátia? Então vamos recomeçar no dia 24 de outubro. Então, já estamos contactando, né? A gente já tá conversando aí com algumas pessoas, já tem uma lista aqui. Tem algumas figurinhas que vão reaparecer por aqui. Pode falar alguma coisa, Kátia, já? Sobre como vai ser? Ou vai deixar de surpresa? Se quiser falar. Dá só um spoilerzinho. Um spoilerzinho. A gente vai falar de gêneros, né? Gêneros textuais. A gente vai falar de gêneros textuais com pessoas que escrevem determinado gênero, né? Que a gente vai falar, né? Por exemplo, se a gente falar sobre contos, a gente vai falar com um contista, né? Se a gente falar sobre haikai, a gente vai falar com uma pessoa que escreve haikai. E assim vai. E assim vai. Vai ser muito legal isso também. Vai Diferencia porque legal. A gente trabalhou mais os escritores de Itajaí, falando um pouco da vida dele, como eles escrevem. E esse vai ser mais sobre o assunto, né? Não chega a ser tanto sobre o autor, né? Claro, vai ser mais claro. Isso. É claro, né? Que a gente sempre fala ali do autor, alguma coisinha, como que é o processo de criação dele. Mas acho que vai ser legal a gente focar mais na questão da construção do gênero. Próxima temporada do podcast Leov. Então a gente chega ao final, né, desse episódio e dessa temporada. E queremos agradecer a todas as pessoas que nos suportaram em todos os sentidos, né? Até aqui. Espero que tenham gostado. Em breve, então, voltaremos com uma nova temporada. Um monte de convidado que já estão ansiosos, né, Kátia? Para estar por aqui. E alguns, é verdade, como eu falei, entrando em contato com a gente. Isso. E a gente tem que agradecer também a Prefeitura de Itajaí, né? E a Fundação Cultural de Itajaí. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos à Shibian, que permitiu, né, que é a mediadora desse edital, né? A Shibian, o Vanderlei e o Normed. Então a gente agradece toda a galera aí, né, da Fundação Cultural, da Prefeitura, que nos apoiaram, né, nos patrocinaram. Ai, que legal. Então não se esqueça... Isso, não se esqueça de curtir. Não se esqueça de curtir e comentar as nossas redes sociais. Fale com a gente, escreva, mande mensagem pra gente. A gente quer ouvir a sua opinião, meu querido ouvinte. Isso. Beleza? Na próxima semana, então, a gente vai dar uma pausa aí, mas só aqui, né, no programa. Não vamos lançar um episódio, mas fique esperto nas redes sociais aí. E nos vemos na próxima temporada, né, Kátia? Sim, 24 de outubro. Beleza, 24 de outubro, próximo episódio. Então, até menos. Tchau. Tchau. Até a próxima. Você ouviu Literatura e Outras Viagens, podcast de literatura, patrocínio Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização, Literatura e Outras Viagens, com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.